quando eu fiz faculdade de medicina, eu pensei muito tempo em fazer neurocirurgia, olha só. Eu fui monitor de neurocirurgia, gostava muito de neurologia, etc e tal. E depois, só que é uma especialidade cirúrgica, e quando fui no internato, no último ano de medicina, né, eu gostei muito da clínica médica, então eu vi que eu era mais clínico do que cirurgião. Talvez também pelo fato de ter tido muito contato com meus avós, que tiveram uma grande longevidade, enfim, acabou que a geriatria caiu muito bem, eu gostei muito, né, dessa área, porque é uma área extremamente ampla, né, do ponto de vista médico. A gente lida com pacientes que têm problemas neurológicos, problemas cardiológicos, problemas endocrinológicos, problemas ortopédicos, urológicos, etc. e tal. Muitas vezes tudo isso junto. Então é uma especialidade interessante do ponto de vista intelectual, porque não é fácil, a gente tem que lidar com vários problemas ao mesmo tempo. Talvez seja isso que o geriatra faz de melhor, inclusive, é conseguir melhorar um problema sem piorar o outro, né? Lidar com a interação medicamentosa, né? Tentar diminuir a quantidade de remédio que o paciente toma, que não é fácil. Então eu achei que a especialidade era muito interessante. E como na época não tinha residência em geriatria aqui em Brasília, aí depois de terminar meus 2 anos de clínica médica, eu fui para a França. Fiquei em Paris, onde eu cursei uma residência em geriatria, uma experiência de vida muito boa. Não é tão glamuroso Paris quando você é residente, porque é plantão de dia, plantão de noite, plantão de final de semana, mas foi uma experiência de vida muito boa. E aí depois eu voltei em 2001 e aí pronto. Aí a gente começou a clínica em 2002. O geriatra cuida dos idosos. Essa própria definição do que é um idoso já é uma coisa problemática, né? Eu acho que na Itália colocaram 75 anos. Aqui 60, 65, enfim. Na verdade não tem uma coisa, eu acho que é bom senso. O médico o geriatra está treinado em lidar com doenças de maior prevalência na terceira idade. Ele consegue reconhecer mais facilmente uma doença de Alzheimer, e não achar que é um envelhecimento normal, como muitas vezes as pessoas acham, porque a pessoa está esquecida e não é normal esquecer, pelo menos não de uma forma tão importante, né? O geriatra lida com várias doenças ao mesmo tempo, então, a partir de uma certa idade, é bom ter um geriatra assim, porque se não substituir o especialista, que às vezes o paciente precisa continuar com o especialista, né? Tem algum problema de arritmia que precisa, sim, do concurso do cardiologista, claro, tem uma artrite reumatoide que vai precisar, claro, do acompanhamento. Pode ser um pouco maestro disso daí, evitar choque de medicação, evitar acidentes e orientar, né, o paciente. E agora, com o feijão com arroz, como a gente diz brincando, né, tratar doenças extremamente prevalentes, como hipertensão arterial, problemas de colesterol, um diabetes que não seja um diabetes muito complicado. A maioria dos problemas, na realidade, o geriatra consegue resolver sem precisar encaminhar para outras pessoas. Obviamente, precisa de um oftalmologista, obviamente, precisa de outros especialistas, né? Mas na parte clínica, um geriatra geralmente resolve 90% da demanda da pessoa. Então, isso centraliza um pouco os cuidados e para o paciente é bom. Você usou uma palavra muito interessante, que é aceitar, né? É aceitar. Aceitar a idade que a gente tem. Isso talvez seja alguma coisa psicológica bastante comum, essa não aceitação. E as pessoas que não aceitam o envelhecimento são as que mais sofrem no processo de envelhecimento, né? E a gente acaba vendo que a pessoa não tá bem, não está se sentindo bem. Às vezes a pessoa tem a sorte de não ter grandes problemas de saúde, mas porque tem algumas rugas aqui, um pouquinho de artrose ali, e ela fica realmente foca nisso e não tira isso da cabeça, leva realmente a procedimentos. E olha, eu não critico, não critico, a pessoa tem que se sentir bem, é bom para o ego, é lógico, se a pessoa quer fazer uma cirurgia plástica, que faça, lógico, não, mas às vezes há um exagero realmente, né? Há um exagero de procedimentos estéticos, e às vezes a pessoa não se preocupa tanto com sua pressão arterial, que pode causar um acidente vascular cerebral lá na frente. Então, pelo menos em paralelo, tem que dar a mesma atenção à saúde interna, digamos assim, se eu posso usar esse termo, do que na parte estética, né? É muito importante a pessoa aceitar que o envelhecimento realmente vai levar a algumas modificações do organismo e que não são necessariamente ruins, tá? A gente tem coisas muito boas no envelhecimento também. Na maioria das doenças, né, na verdade, depende muito da capacidade da pessoa lidar com isso, né? Então, resiliência é muito importante. A doença de Parkinson é uma doença muito difícil, muito difícil. Né? A gente pensa na tríade
motora, né, tremor de repouso, hipocinesia, dificuldade de uma lentidão dos movimentos, né, e a rigidez, mas vai muito além disso. A pessoa aumenta muito o risco de queda, tem alterações do sistema nervoso autônomo, né, com flutuações da pressão arterial, com alteração do regime intestinal, tem até acne, às vezes a pessoa tem, e muita depressão. Tá? Os pacientes com Parkinson têm uma prevalência alta, talvez 50% de depressão. E não é uma depressão, porque eu já fui diagnosticado com Parkinson, estou deprimido em função disso. Não, às vezes muito antes do diagnóstico a pessoa já tem, assim, né? Já faz parte dos sintomas. Né? É uma doença complexa, é uma doença difícil, mas a pessoa tem que ter resiliência. Tanto que eu tenho aqui, de novo, né, as pessoas são muito diferentes umas das outras. Então, pessoas que se entregam e vão acabar na cadeira de rodas, e outras que, pelo contrário, que parece que não tem nada, porque fazem atividade física todo dia, etc e tal, e aí realmente o Parkinson, eles conseguem lutar um pouco contra a correnteza e controlar muito melhor os sintomas da doença. A consulta em geriatria, a primeira consulta, ela dura facilmente 1h30, 2 horas, tá? É uma sabatina no qual a gente faz chama avaliação geriátrica ampla, né? A gente vê justamente essa questão da funcionalidade do paciente, a gente é sensível à questão da depressão, que tem uma alta prevalência, e você não diagnostica a depressão assim em poucos segundos. Você tem depressão, sim ou não? Resolve logo que eu tenho que... Não, não é assim. Né? A gente tem que conversar, tem que tentar. Às vezes a pessoa não gosta de usar o termo depressão por causa do preconceito também. Né? Aí a gente muda para o nome estresse. Não, sim, eu sou muito estressado e tal. Então, na verdade, a gente acaba entendendo que é a mesma coisa. A gente lida muito com essa questão da avaliação da memória. E a gente faz uma lista de problemas. Né? Eventualmente, as pessoas têm alguns problemas cardiovasculares, respiratórios, digestivos, endocrinológicos, urológicos, do aparelho locomotor, né? Neurológico, psicológico, sem esquecer o sensório, né? A visão, a audição. Então, a gente faz um checklist, né? A gente avalia tudo isso, todos os medicamentos que a pessoa está tomando, né? A história familiar, obviamente, hábitos de vida, fuma, faz atividade física, etc., como é que está a alimentação, isso tudo é importante, para então examinar a pessoa e, no final das contas, ver o que precisa ser atualizado em termos de exame e medicamentos, se tem realmente, se os medicamentos estão ok, se tem alguma coisa que possa melhorar, mudar, alguma coisa mais moderna, ou se dá para diminuir a quantidade de remédio, não é? Porque às vezes o especialista passa 4 medicamentos para um problema só. E não está errado, ele quer resolver o problema da pressão do paciente. Só que tem mais 3 ou 4 do endocrinologista, mais 2 do reumatologista, etc, etc, e a gente acaba tendo uma polifarmácia, né, que é um grande problema. Então, às vezes a gente consegue dar uma enxugada, a gente vê que tem como diminuir a quantidade de remédio sem atrapalhar de forma alguma o tratamento do paciente. Então, isso, o geriatra costuma ser mais sensível a essas coisas. E eu acho que tem uma grande demanda disso, né? Os pacientes querem uma avaliação global, querem se sentir mais amparados com um médico que centraliza um pouquinho os cuidados. E sucesso é isso. A maior satisfação que eu tenho é quando o paciente, como mais cedo aconteceu, fala que o paciente está muito melhor, o pai está muito melhor, né? Ele está muito satisfeito porque realmente mudou, melhorou muito. A gente não curou a pessoa, tem seus problemas crônicos, né, que não tem cura, mas a gente conseguiu fazer um controle mais adequado e a pessoa melhora bastante a qualidade de vida e, consequentemente, a qualidade de vida da família.